Olá, meus queridos amigos, muito bom dia, muito bom dia, muito bom dia. Muita luz e paz para o seu coração mais uma vez. Deus te abençoe muito nesse dia maravilhoso que se inicia, dia 25 do mês de janeiro, né? Dia muito especial. Hoje estou aqui em São Paulo, feriado, né? Aqui em São Paulo, então, incrível, né? Você vê a cidade gigantesca no feriado, assim, meio da semana parecendo domingo, que maravilha. Começando mais uma pílula do nosso amado Evangelho de hoje. E hoje, gente, eu queria conversar com você exatamente sobre isso, né? Sobre a importância da gente dar atenção ao Evangelho para a nossa juventude, para as nossas crianças. Em São Paulo, com a minha amiga do coração Silvia, eu conversava com as sobrinhas dela, foi tão gostoso ontem à noite. E a gente conversava e as meninas perguntavam e cravejavam de perguntas sobre essas coisas, né? Porque na cabeça delas, dos jovens, assim, são essas coisas, né? A vida após a morte, existe ou não existe? Como é que funciona a reencarnação, existe ou não existe? Por que que existe assim? Por que que existe assado? E foi muito legal porque percebendo essa pureza, né? Esse desejo sincero de aprender, de separar o joio do trigo, de tirar as suas dúvidas, a gente ficava pensando, eu conversava com a Silvia e a gente refletia sobre como com certeza o mundo seria muito melhor e vai ser, porque você e eu somos responsáveis por isso, se a gente desse um pouco mais de atenção, né, para a nossa juventude, para as nossas crianças falando do Evangelho. Gente, isso é muito sério. Muitas vezes a gente vê, né, jovens que se perdem no meio do caminho porque não tem referência dentro de casa. Né? São crianças que nunca viram os pais rezarem juntos, almoçarem ou jantarem agradecendo a Deus pela comida, pela água. Muitos jovens que se tornam criminosos, que vão, né, que seriam os próximos corruptos, vão deixar de sê-lo. Por quê? Porque tiveram amigos, parentes que lhes deram atenção, explicaram da lei de causa e efeito, mostraram que não adianta, né, agir pensando só no presente, que tudo tem uma consequência. Porque, gente, educação verdadeira vem de casa. Está circulando aí na internet, eu achei sensacional um texto atribuído à Associação de Professores, né, mostrando o que se aprende na escola, que são as matérias, e o resto se aprende em casa. É isso mesmo. Educação vem de casa. E você é responsável por ajudar a educar seu filho, seu irmão, seu neto, seu sobrinho, os amigos que gostam e confiam em você, o seu vizinho, né, que gosta de ir na sua casa. Como eu sou responsável por todos aqueles que estão ao meu redor, como alguém um dia foi responsável por nos ajudar a entender isso melhor. Então, meus amigos, nós não podemos perder a essência e a pureza. Vamos lembrar que quando Jesus ensinava o Evangelho, veio aquela multidão de crianças ao seu redor, né? E aí os discípulos querendo afastar as crianças de Jesus no intuito de protegê-lo, né? Porque era uma multidão, né, que se acotovelava para estar com ele, ele imediatamente disse o quê? Deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino de Deus. Simbolizando que a gente precisa aprender a ter essa pureza da criança, nesse desejo. E aí ontem conversando com as meninas, meu Deus, juro, eu viajei no tempo. E aí eu fui me enxergar anos e anos atrás, jovenzinho, cheio de curiosidade, de dúvidas sobre a vida, medos, né? Porque a gente quando não conhece uma coisa tem medo. O que é o medo? O medo é uma proteção do inconsciente em relação ao desconhecido. Então muitas coisas que as pessoas dizem que têm medo, na verdade elas não têm a informação, né? Informação correta, qualificada, né? Que lhes traga condições de entender a vida como ela é, né? Com qualidade e serenidade. Então, quando a gente começa a entender que não existe morte, o que existe na realidade é uma continuidade da vida, quando a gente começa a entender que apesar dessas injustiças todas que aparentemente ocorrem no mundo, ao olhar da reencarnação há sim um sentido e uma lógica, por mais estranho que pareça. Quando a gente começa a entender que Deus é sim presente em nossas vidas, sempre e nunca vai nos abandonar. Quando a gente começa a entender que o nosso pensamento cria a nossa realidade, interfere na saúde do nosso corpo, interfere sim nas pessoas que a gente atrai ou que a gente repele, quando a gente começa a compreender, a aprender, meus amigos, como a gente muda de dentro para fora, tudo muda na nossa vida. Então, a pílula do nosso evangelho de hoje é dedicada a você que é jovem, você que eu sei que adora ouvir a pílula do evangelho, eu adoro isso, né? As crianças, os adolescentes, e que querem aprender mais sobre a vida e sobre o viver. Sabe, não desista.
Muitas vezes você que tem um pai e uma mãe difícil, que às vezes na sua infância espiritual não conseguiu dar a educação que você precisava, mas você tem a maturidade espiritual, apesar de ser jovem, vai estudar, vai aprender o evangelho sim, na religião que você gosta, vai fazer boas leituras na internet ao invés de ficar, né, pendurado só vendo bobagem, vídeos que com todo respeito muitas vezes são inúteis, porque não agregam valor nenhum à alma, a não ser trazendo pensamentos negativos. Então passe a usar a sua energia de maneira criativa, aprendendo coisas úteis, porque com certeza, orando, né, fazendo suas preces, sendo um jovem de bem, você vai ajudar a sua família a ser melhor, você vai dar o exemplo para o seu pai, para a sua mãe, para os meus familiares a melhorarem, vai ajudar a humanidade ao seu redor a crescer também. Porque, gente, nada acontece por acaso. É ou não é? Todos nós estamos aqui por um propósito. Então, se a gente está encarnado nessa época, é porque nós somos responsáveis pela transição pela qual a Terra está passando, né? E se você é brasileiro ou fala português e entende naturalmente a nossa pílula do evangelho, mais responsabilidade ainda, né? Porque você tem a condição, né, de ter reencarnado com um idioma que tem acesso a muitas informações com uma facilidade enorme do ponto de vista espiritual, que infelizmente muitas culturas, né, por uma série de motivos históricos, hoje se sentem fechadas no mundo. Então, meus amigos, como dizia Jesus, aquele a quem muito mais é dado, mais lhe será cobrado. Então, que venha o evangelho, que viva os jovens, que viva as crianças, essa nova leva de espíritos que graças a Deus tem povoado a terra e que está sendo responsável, né, por ajudar a gente a caminhar numa transição espiritual equilibrada. Então, resumo da história, faça o evangelho no lar, na sua casa. Né? Leve o seu jovem na casa espírita, na igreja católica, evangélica, ensine-os a meditar, traga raízes espirituais sólidas, moralmente éticas, para que desde cedo eles percebam esse exemplo em você, não nas suas palavras, na sua atitude, na sua maneira de pensar, na energia positiva que você emana em cada ato do cotidiano. Lembre-se, quando nós mudamos, primeiro, o mundo todo ao nosso redor muda conosco. E aí? E você se sente jovem também? Pois é, eu me sinto um menino, uma criança, o tempo está passando, tudo bem que o espelho nem sempre concorda comigo, mas... mas o espelho da alma vê essa juventude eterna. Vamos falando para ver se pega, né, gente? E você, como é que você se sente? Então que Deus te abençoe muito nesse dia, luz e paz para você, né, nesse dia mais do que especial, e deixa assim o evangelho entrar não só na sua vida, mas também das suas crianças, dos jovens ao seu redor, tá bom? Fiquem com Deus então, gente, muita luz e como sempre você já sabe, né? Até breve, até muito breve.